muito bom, obrigado pela sua presença, mas nós vamos estudar agora, esse é o tempo que nós estudamos a palavra de Deus, e nós estamos numa série estudando aqui sobre as lições bíblicas de sobrevivência, e eu gostaria de acrescentar aqui em tempo de crise, em tempo de pandemia. Olhando para a primeira carta de Pedro, que é uma das cartas mais célebres da Bíblia. Eu não sei se você sabe, mas essa foi a primeira carta a ser escolhida para compor o cânon, ou a organização da Bíblia. Quando começaram a organizar o Novo Testamento, esse foi o primeiro livro a ser aprovado pela credibilidade que os discípulos dos discípulos, viam nessa carta. O conteúdo escriturístico, aquilo que se escreveu, era muito sólido, muito bonito e com uma coerência extraordinária. Então eles escolheram essa carta como o primeiro livro a compor toda a organização do Novo Testamento. Então olhar para ela é poder ver também um cenário bem diferente. Pedro escreve para algumas regiões que estavam passando por um grande sofrimento, e ele dá então algumas lições bíblicas sobre essa sobrevivência num período de luta, num período de sofrimento. E hoje nós vamos avançar mais o texto. Estamos estudando lá 1 Pedro capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 25. Nós já passamos por vários versículos aqui, e hoje nós vamos ler do versículo 23 ao versículo 25. Do versículo 23 ao versículo 25, então, 1 Pedro capítulo 1, a palavra de Deus nos diz assim: porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra do Evangelho que foi anunciada a vocês. Muito lindas essas recomendações aqui, já de Pedro, já de cara a gente percebe algumas lições de sobrevivência para você que tem vivido esse tempo de pressão, esse tempo de crise. Todos nós temos vivido esse tempo de pressão e tempo de crise. Então, por que algumas pessoas parece que estão reagindo melhor do que outras? Certamente porque algumas pessoas entendem que existem lições na Bíblia que te ajudam a ficar mais fortalecido em meio às lutas, em meio às crises que nós vivemos. E ao ler o texto, nós já percebemos algumas lições aqui. No versículo 23, para ser mais específico, ele diz assim: porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A primeira lição que nós precisamos lembrar e colocar em prática no nosso dia a dia é que eu e você, nós somos regenerados por Cristo. Foi pago um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Então, quando eu paro para pensar em todas as situações que nós estamos enfrentando, eu não posso esquecer o valor que eu tenho. Eu não posso esquecer que eu fui regenerado por uma semente incorruptível, ou seja, a morte de Jesus trouxe para a minha vida a possibilidade de viver em Jesus, porque a palavra de Deus também vai nos dizer lá em Efésios capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Nós estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados, de acordo com Romanos capítulo 3. O salário, a consequência do pecado é a destruição, é a morte, é a separação de Deus. Mas Ele pagou um alto preço para que nós tivéssemos essa possibilidade de sermos regenerados em Cristo Jesus. Olha que coisa incrível, olha que coisa maravilhosa.
Apesar de você estar morto em seus delitos e pecados, Deus viu em você o mais alto valor. Por isso entregou o seu Filho para que pagasse esse alto preço, para que você tivesse uma nova vida. E em suma, em resumo, essa palavra teológica, uma discussão teológica muito grande sobre essa palavra regeneração. Quando você olha para ela em suma, em resumo, significa que você pode ter uma nova vida em Jesus. Então você que está em desespero, você pode ter uma vida de ousadia em Jesus. Você que está vivendo em medo, você pode ter uma vida cheia de coragem em Jesus. Você que está vivendo em tristeza, Jesus pode te dar uma vida abundante. Você que está sentindo falta, Jesus é o pão da vida. Você que está com sede da alma, Jesus é a água da vida. Você que está com medo da morte, Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, mas Ele também é a ressurreição e a vida. Você que está desesperado sem alguém para te orientar, Jesus é o bom pastor, mas Ele precisa ser também o modelo para a sua vida. Ele morreu para que você vivesse, mas para que você vivesse nele e através dele. Jesus quer viver através de você. Ele quer que você se transforme nos braços dele. Ele quer que dos seus lábios saiam palavras de vida para outras pessoas serem vivificadas por meio de Jesus. Ele quer que através de você outras pessoas entendam que Jesus morreu para que eles também tivessem vida. Você tem o mais alto valor, porque você foi regenerado por uma semente incorruptível. O que significa essa palavra? Incorruptível. Alguém sem mancha, alguém sem pecado, alguém santo. O próprio Deus que se fez homem pagou um alto preço para que você pudesse ter vida. E não é qualquer vida não, é vida abundante. Então, eu e você temos a oportunidade de viver essa dinâmica incrível com Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você sabe, eu conheço muitas pessoas que viveram uma vida muito desregrada em todos os seus dias. Mas no dia em que encontraram Jesus, aquelas pessoas mudaram tão drasticamente, que a sua história virou um exemplo de transformação. Eu conheço a história de um amigo meu, na verdade. Ele gostava de uma bebidinha. Ele bebia de manhã, ele bebia de tarde, ele bebia de noite. Alguns até diziam que ele bebia uma vez só por dia. Ele começava de manhã e terminava de noite, de tanto que ele gostava de uma bebidinha. Só que não era só isso, ele gostava também de se prostituir. Ele se prostituía com outras mulheres, deixava a mulher dele em casa e ia fazer a bagunça em outros lugares. Ele também gostava de ignorar as pessoas e se achava o centro do universo, só a opinião dele, os sentimentos dele, a visão dele, as coisas que ele tinha. E tudo isso em uma só pessoa. E você olhava assim e devia até pensar, nossa, será possível alguém ser transformado, alguém desse jeito ser transformado? Bem, esse cara encontrou-se com Jesus. E hoje ele vê alguém sofrendo, ele sente a dor do outro. Hoje ele vê alguém em situação de vulnerabilidade, ele vai lá na direção daquela pessoa e socorre. Hoje ele acorda todos os dias bem cedinho para buscar a face do Senhor, e um dos ensinos dele, pelo menos para a minha vida, é que todos os dias nós precisamos acordar, levantar a nossa sobrancelha, recobrar a nossa consciência e perguntar assim, Jesus, como é que o Senhor quer me usar hoje? E eu fico olhando, eu gosto de olhar para ele e ficar imaginando o que Deus é capaz de fazer. Deus pode transformar a vida de centenas de milhares de pessoas, porque Ele pagou esse preço, mas você precisa desejar isso, você precisa abrir o seu coração, a sua mente para o Senhor. E isso tudo pode começar com uma única lembrança: eu tenho valor.
Foi pago um alto preço por mim, porque foi exatamente isso que Jesus fez pela sua vida. Mas não é só isso. Quando nós olhamos ainda para o texto, olhamos para esse texto e percebemos que Pedro ainda tem outras lições aqui. Lá no versículo 23 até o versículo 25, ele nos diz assim: porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. O que nós precisamos lembrar em situação de necessidade, de sobrevivência em meio a um tempo de crise, é essa lição que Pedro nos dá. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus nos disciplina, a palavra de Deus nos corrige, a palavra de Deus nos transforma, a palavra de Deus nos purifica de todo mal, a palavra de Deus é coberta de promessas para mim e para você. Eu lembro de uma vez que eu ouvi uma música aqui, veio uma cantora aqui na nossa igreja, num movimento que a gente tinha, que nós chamávamos de louvação. Louvação não existe mais, mas eu lembro dessa experiência. Essa moça veio cantar aqui na nossa igreja, ela estava cantando uma música e a música dela dizia assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Uma música muito bonita, várias pessoas conhecem essa música, mas talvez várias pessoas não sabem o contexto em que essa música foi escrita. Essa senhora, ela não podia ter filhos, E um dia ela estava muito triste, o dia inteiro ela estava abalada, estava muito triste. E ela foi para o banheiro tomar o seu banho, e enquanto ela tomava banho, ela começou a chorar. Do nada ela começou a chorar por causa da tristeza que estava no seu coração. E do nada, assim como ela começou a chorar, ela lembrou que a Bíblia é cheia de promessas, e essas promessas são direcionadas para aqueles que estão conectados com Deus, para aqueles que estão vivendo com Deus. Então, naquele exato momento, ela colocou a mão na sua barriga e ela começou a compor essa canção. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem Espírito Santo sobre mim e enche a minha vida. E aí, a partir daquele dia, ela já se sentiu alguém que estava experimentando e que poderia viver as promessas de Deus na sua vida. Naquele tempo, naquela hora, naquele momento de dor que ela estava vivendo, ela lembrou que as promessas de Deus e a palavra de Deus é imutável. Então, se lá está escrito que Deus caminha ao seu lado, sabe o que isso significa? Que Deus caminha ao seu lado. Se lá está escrito que Deus está cuidando de você, sabe o que isso significa? Que Deus está cuidando de você. Então, leia a Bíblia. Se aproprie da Bíblia, viva a Bíblia, porque você é o que a Bíblia diz quem você é. Você tem o que a Bíblia diz que você terá. Mas para isso, você precisa lembrar também. Não somente lembrar que você é muito valoroso e por causa disso você foi regenerado com o Pai através de Jesus. Mas quando você foi regenerado com o Pai através de Jesus, você também se tornou o alvo das promessas de Deus. Alguém que Deus quer derramar sobre a sua vida e realizar na sua vida o que diz na palavra dele. Olha que coisa mais incrível. E nesse dia, quando essa moça estava cantando aqui, essa jovem senhora estava cantando aqui na igreja, no colo do seu marido, sentado ali à frente, estava o seu bebê. Uma mulher que não podia ter filhos,
uma mulher que já tinha passado por várias situações, estava agora cantando uma canção que era a mais pura verdade para a vida dela. Que coisa incrível, porque ela entendeu que ela era quem a Bíblia diz que ela é. Ela teria aquilo que a Bíblia diz que ela teria, e ela poderia ir onde a Bíblia diz que ela iria. Você sabe, desde a minha conversão, eu tinha vontade de conhecer a África, de levar a palavra de Deus para a África. Eu não sei porque tinha isso na minha cabeça, mas eu tinha um sonho, um desejo gigantesco de viver e de levar a mensagem para a África. E é muito interessante porque ir para a África é mais caro do que ir para a Europa, porque não tem tanto voo assim para a África, então tudo se torna muito mais caro, apesar de todo o continente ser muito pobre. E aí um dia eu estava numa reunião de pastores, e eles estavam falando sobre a África, e os meus olhos estavam arregalados, o meu ouvido estava atento, e eu prestando atenção em cada detalhe que eles colocavam naquele diálogo. Mas uma coisa me chamou muita atenção, que a pessoa que tinha sido direcionada para levar uma equipe, para liderar uma equipe numa viagem missionária para a África, não poderia mais ir. Mas eu fiquei calado, eu fiquei olhando, eu fiquei observando, eu saberia que sairia alguém ali indicado para levar aquele grupo de missionários lá para a África. Eu fiquei na minha, fiquei olhando, morrendo de vontade de me apresentar como um candidato para isso, mas como eu era muito novo aqui na igreja ainda, era recém-chegado, talvez não desfrutava da confiança que eu desfruto hoje, não tinha todos os acessos que eu tenho hoje, não ocupava o papel de liderança que eu ocupo hoje, provavelmente, humanamente falando, eu não seria a pessoa indicada. Mas eu fui a pessoa indicada. O pastor que não poderia mais ir, falou assim, olha, eu não vou poder mais ir, aconteceu isso com a minha família, mas eu queria indicar o Adoniran para ir ali, para esse projeto missionário. Gente, eu fui impactado por essa iniciativa de Deus, e foi muito interessante, porque depois disso, por causa dessa experiência, comecei a olhar mais para as ações milagrosas de Deus na minha vida e registrá-las. Porque tem tanta coisa que acontece na minha história, na minha vida, porque eu comecei a descobrir e a lembrar que eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Então, lembre disso também. Uma lição bíblica de sobrevivência é você saber que você tem um alto valor, mas que você pode usufruir da palavra de Deus como sendo as promessas de Deus para a sua vida. Mas não é só isso. A palavra de Deus também nos ensina, aqui nesse texto, lá no finalzinho, a gente tem aqui no versículo 24 e 25, que nos diz assim, porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Uma das coisas que nós precisamos lembrar, como uma lição bíblica de sobrevivência, é que nós somos, sim, temos um alto valor para Deus, que a palavra de Deus ela vai se cumprir na nossa vida, mas nós também precisamos lembrar que a nossa vida é limitada e instável. Puxa vida, a nossa vida é limitada e instável. Você não sabe o que vai acontecer com você daqui a 1 minuto. Ontem à tarde, ontem de manhã, todos nós estávamos vivendo a nossa vida, claro, reclusos em casa, preocupados com a Covid, mas ninguém estava preocupado com um ciclone bomba. E de repente esse ciclone bomba entrou no nosso estado e em todo o sul do Brasil e começou a fazer o maior estrago, destruindo casas, ceifando pessoas, mais de 6 mortes confirmadas, desestruturando
todo um conjunto arquitetônico, mas social de cidades. Ninguém estava pensando nisso. Sabe por quê? Porque a humanidade, ela é finita e instável. A nossa própria vida, ela é finita e instável. Então é sempre muito importante lembrar, como uma lição de sobrevivência, que a nossa vida precisa estar num lugar seguro. Precisa estar firmada num lugar seguro, conectada com alguém que realmente pode conduzir o nosso dia a dia, conduzir a nossa família, conduzir os nossos negócios, mudar a nossa mente, ser um modelo que realmente vai nos levar para algum lugar. E nós estamos falando aqui de Jesus, porque a própria palavra regeneração, ela tem essa conotação de você ter uma nova vida. E João capítulo 3 vai nos dizer que se você não nascer de novo, se você não tiver uma nova vida, você não pode ver o reino de Deus. Se você não tiver uma nova vida, você não pode entrar no reino de Deus. Se você não nascer de novo, se você não tiver uma nova vida, você não pode ser uma nova pessoa. Então, essas lembranças, essas lições bíblicas de sobrevivência, que nós somos importantes, que a palavra de Deus é direcionada a nós com as suas promessas, e muitas vezes é até contra nós. O Karl Barth vai dizer que a Bíblia não foi escrita a nosso favor, ela foi escrita contra nós. Porque você vai ler a Bíblia e você vai ser confrontado com a palavra. Mas é importante você lembrar também que a nossa vida é instável. A nossa vida tem limites. E essa comparação aqui, usada por Pedro, também é usada depois por Tiago. Olha só o versículo 24. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. Olha que coisa incrível. Eu e você precisamos ter essa consciência. Nós somos finitos. A nossa vida vai ter um fim. Mas eu queria encerrar com uma pergunta. Você já tem vivido uma nova vida em Jesus? Lembrando que você é importante, lembrando que a palavra de Deus foi escrita para você, para que se cumpra o que nela está escrito, sejam as suas promessas, sejam as suas profecias, o ensino, os desafios para você e para mim. Mas também para que você lembre que o tempo que nós temos aqui é um tempo curto. Ano passado, no final do ano passado, eu tive que fazer uma cirurgia de emergência. Eu estava numa reunião de pastores, viu que reunião de pastores acontece as coisas, né? Eu estava numa reunião de pastores, e aí eu comecei a sentir uma dor aqui na barriga. E aí eu falei, nossa, estou com uma dor. Mas fiquei na reunião ali. Até falei para o colega, olha, eu estou com uma dor. E aí é interessante porque depois daquilo, eu fui me envolvendo na reunião, fui esquecendo da dor, mas de repente a dor voltou com muito mais força. E aí eu fiz uma coisa que não é comum eu fazer. E muitos homens, infelizmente, muitos homens não é comum eu fazer e muitos outros homens fazerem. Eu decidi sair da reunião e ir direto para o hospital. E como aqui, bem perto da igreja tem um hospital, eu saí e fui direto para o hospital. Eu fui a pé, antes de chegar no hospital, eu não conseguia mais falar, eu não conseguia quase respirar direito, de tanta dor que eu estava sentindo. Eu não sabia, mas eu estava tendo aqueles sinais de um apendicite supurado. E aí eu fui medicado, depois que eu tomei uma medicação na veia, aquela dor passou, eu fui dispensado, fui para casa. Eu cheguei em casa, quando o efeito da medicação estava passando, a dor voltou ainda 3 vezes pior. Eu acordei a minha esposa e falei, ela me leva para o hospital que eu não estou aguentando. Então ela me levou para o hospital,
Aí nós ligamos para um amigo, ela mandou uma mensagem pedindo oração para a nossa rede de intercessão, acredito, e uma amiga nossa ligou para um médico que é nosso amigo também. E ele, do nada, eu fui fazer um exame, ele apareceu. Quando eu vi aquele médico, eu fiquei tão animado, porque eu me senti mais seguro, me senti mais feliz, porque ele estava ali para de alguma forma dar alguma palavra para mim. Eu sabia que ele ia se dedicar à minha vida como nenhum outro médico ali poderia fazer. E foi exatamente o que aconteceu. Ele veio, descobriu o que era, ele fez alguns exames. Dos exames que ele fez, ele já descobriu o que era, pediu um outro exame. Naquele outro exame, que era um exame mais específico, atestou o que estava acontecendo. Eu já estava com uma infecção, não era generalizada, mas já tinha uma infecção bem localizada ali, bem grande. Ele fez a cirurgia em meia hora depois que ele chegou, correndo para um lado e para o outro, resolvendo, tentando me ajudar de todas as formas. O fato é que, naquele dia, antes desse médico chegar, antes de tudo isso acontecer, na minha mente só vinha esse sentimento, essa ideia. Eu estou morrendo. Os meus dias estão acabando. O que estava acontecendo comigo me fez refletir sobre a brevidade da vida. Eu não estava com medo de morrer. O único medo que eu tinha era dos meus filhos ficarem com raiva de Deus. Olha só que coisa estranha, né? Mas era o medo que estava na minha mente, era esse. Eu sei que a minha esposa ia lidar bem com a situação, claro, ia sofrer, ia passar pelo luto, mas ela ia dar a volta por cima. Ela é uma mulher super dinâmica, bem ágil para resolver as coisas, então eu sei que ela ia ficar bem. Mas a minha preocupação era com os meus filhos. Será o que eles pensariam de Deus? Será como eles olhariam para Deus? Mas aquilo também me fez pensar nas situações que eu já tinha vivido e estava vivendo. Será que eu já tinha de verdade feito tudo o que eu tinha para fazer? Será que Deus não ia me dar mais alguns dias para poder anunciar a sua palavra? E esse será tomou conta do meu pensamento, da minha mente, enquanto eu estava no leito, no hospital. Mas e você? Será que você já está vivendo para Jesus de todo o teu coração? Será que você já tem vivido Jesus onde quer que você esteja? Será que a tua vida está refletindo Jesus em todos os ambientes, sejam eles reais ou virtuais? É isso que eu quero orar por você hoje. Para que você lembre que você tem um alto valor. Para que você lembre que a palavra de Deus, a Bíblia, foi escrita para que ela aconteça em você e através de você. Mas que você lembre também que a sua vida tem limite. A sua vida já tem um limite. Então é muito importante você estar seguro em Deus. Você está vivendo para a glória de Deus. Você está se conectando com Deus em todos os momentos. Então fecha os teus olhos aí onde você está agora. E nós vamos orar pedindo para que a tua vida seja assim. Tocada por Jesus. Transformada por Jesus. Regenerada por Jesus. Mas para que Jesus também se torne um modelo para você. E se você entende que você quer isso na sua vida, quer uma mudança na sua vida, você vai preencher um pequeno formulário que a gente coloca aqui. Vou pedir para o pessoal colocar aqui para a gente. Aquele formulário que diz, você entregou a sua vida para Jesus, você vai acessar então pibcuritiba.org.br/culto-oração, né? Ali é o culto-oração, que sem cedilha e sem acento, e você vai mandar uma mensagem para a gente dizendo, sim, eu entreguei a minha vida a Jesus. Porque você quer ter uma vida diferente, você quer ser alguém diferente, você quer viver para a glória de Deus. Lembrando que você tem um alto preço, um alto valor, porque foi pago um alto preço pela sua vida. Lembrando que a Bíblia foi escrita para o seu favor, mas também para a sua repreensão. E lembrando que a sua vida é limitada e instável. Vamos pedir que Deus, então, nos conduza, nos ajude a sermos mais parecidos com Jesus durante os dias da nossa vida.
Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de estar conectados contigo através desse ministério, desse culto. Que o Senhor nos ajude a viver nessa dinâmica diária, de aprender contigo, de viver para ti, de caminhar contigo, mas de lembrar também, como essa lição bíblica de sobrevivência, lembrar que nós temos valor. Lembrar que a Bíblia foi escrita para cada um de nós. E lembrar que a nossa vida é finita e instável. Mas lembrar que o Senhor veio a esse mundo para que eu pudesse ter nesses dias finitos e instáveis uma vida de qualidade e que reflita o cumprimento da palavra de Deus em mim e em cada pessoa que está ouvindo essa mensagem hoje. Então, Pai, vem e recebe essas vidas, vem e recebe essas famílias, essas casas, tudo isso que está sendo entregue agora nas Tuas mãos, que o Senhor glorifique o Teu nome, que o Senhor exalte o Seu nome através de cada pessoa que deseja ter uma vida pautada naquilo que Jesus ensina. Abençoa-os, Pai, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. E se você não tem uma célula, mas quer participar conosco, nós estamos aqui no Koinonia organizando várias células e você então vai seguir @koinonia com K, @koinonia com K _PIB. Ali você vai mandar uma mensagem, um direct pra gente, dizendo: eu quero participar de uma célula. Eu quero participar de uma célula. @koinonia _PIB. Segue lá esse Instagram e ajuda a gente a se conectar ou estar mais próximo de você. Nós queremos cuidar de você, nós queremos caminhar com você. Então segue ali. E nós vamos entrar em contato com você ainda essa semana. Não seria uma surpresa ainda hoje nós entrarmos em contato com você. Então, adora Deus conosco. Olha as fotos que enviaram para nós e permanece firme, lembrando essas lições bíblicas de sobrevivência. Você tem um alto valor. A Bíblia foi escrita a seu favor. A nossa vida é finita e instável, mas nas mãos de Jesus, todos nós podemos fazer ou experimentar coisas incríveis. Adora Deus conosco com mais esse louvor.